Pessoal, hoje a gente está com a Heloísa, nossa psicóloga aqui do Grupo Força Tarefa. A gente vai tratar de vários assuntos aqui e vai ter algumas perguntas e nisso a gente vai conversar, né, juntamente aqui e trocar algumas ideias, né? Elo, me conta sobre como você chegou. Você é formada em psicologia, né? Como você chegou até aqui? Como foi você escolher essa faculdade de psicologia? Porque na hora que a gente chega para poder definir qual que vai ser o nosso futuro, é muito importante, né? É um passo extremamente importante. Eu quero saber mais sobre você. Perfeito. Gente, então, muito prazer. Sou Heloísa. Obrigada, Juliana, pelo convite. Como que eu cheguei até aqui? Como que eu me identifiquei com a psicologia, né? Hoje, a psicologia, para mim, ela é uma coisa de mim mesmo. É uma coisa que eu levo desde quando eu era criança. Quando eu era criança, eu já tinha o hábito de conversar com as pessoas, conversar até mesmo com as crianças, tipo assim, mesmo que eu tinha 10, 11, 12 anos, parece que era uma coisa sinistra, é uma coisa assim que as pessoas chegavam, já conversavam comigo, e eu sempre gostei muito de cuidar das pessoas nesse sentido. Então, eu não sabia ainda, quando eu virei adolescente ali, que eu ia ser psicóloga, mas eu já tinha isso comigo, que o meu intuito, o meu propósito era cuidar de pessoas e ajudá-las, né? Ajudá-las em todos os aspectos. Às vezes com uma fala, com uma conversa, com um diálogo, o meu intuito era ajudar. Então, quando eu me vi sendo essa pessoa, eu percebi que a psicologia ela ia se dar muito bem comigo. Então, eu trilhei o caminho de fazer psicologia, fiz, sou formada também em RH, mas a psicologia, ela ganhou meu coração, de verdade. Então foi por isso. E hoje estou aqui, né? Sou psicóloga e sou também da parte de RH. Para quem muitas das vezes as meninas da central, né, o pessoal da operação, tem um certo conhecimento sobre quem é você, né? E hoje a gente trocando essa ideia, tem total a informação completa, né? Da onde que você chegou, né? De como você começou e o que foi essa motivação, né? Para você se formar como psicóloga e também o RH, né? E tem um outro ponto muito importante, que isso é para toda empresa, né, e fora daqui, e também no pessoal, que é qual a importância da saúde mental no ambiente do trabalho. A saúde mental ela é muito importante porque tudo que a gente vive na nossa vida pessoal, ela meio que transfere para a nossa vida profissional. Então é importante que na sua vida pessoal ela esteja alinhada, porque aqui no trabalho você vai ser uma pessoa produtiva e tudo mais, né? E quando isso não está alinhado, acaba balançando uma das partes. Então, se às vezes até aqui no trabalho você não está bem e tudo mais, talvez na sua casa você já deixe estar bem, porque aqui está acontecendo alguma coisa. Então, a saúde mental é extremamente importante nesse quesito. É importante balancear as duas coisas, né? Eu sei que nem todos os dias a gente vai estar bem, mas o equilíbrio emocional, né? A estabilidade emocional, ela tem que fazer parte da nossa rotina. Então, isso se chama saúde mental. Você já deve ter pegado muitos casos, né? Bastante. Como esse. Sim. E cada um é um detalhe diferente de como tratar, de como... Sim. Cada caso é um caso diferente. Não tem como eu chegar aqui e falar que fazer um bolo é a mesma coisa de tratar alguém, né? É casos diversificados. Então, às vezes a pessoa tem um problema ali que talvez eu resolva rápido, mas talvez o outro problema que o outro tem não é resolvido na rapidez, na agilidade, é um processo. Então, tudo depende da pessoa. Ótimo. O outro ponto importante é quais sinais um colaborador pode observar em si mesmo que indicam a necessidade de procurar um apoio psicológico. Quais os sinais, né? Isso. Os sinais, eles são muito importantes, né? Então, você vai avaliar alguns pontos específicos, não quer dizer que você vai generalizar esses pontos, tá? Não quero que vocês entendam assim. Por exemplo, eu tive um sinal aqui, eu já vou procurar. Não é assim que funciona. Não. Mas o que vocês precisam avaliar, né? O primeiro sinal que eu acho importante é referente à sua saúde mental no quesito de chorar, estar triste, decepcionado, chateado, magoado. Todo mundo tem esses momentos, mas se eles forem frequentes, você precisa analisar se é uma coisa, um problema que você está tendo, ou se é só uma coisa que você está tendo ali com frequência. Então, tem situações, tem sentimentos que vêm de problemas, mas tem alguns sentimentos que eles vêm do nada, sem você estar com nenhum problema. Então, esse é o primeiro sinal a ser avaliado, né?
Um segundo sinal a ser avaliado, que eu acredito que é importante, é o tratamento que a gente possa ter com as pessoas, né? Então, por exemplo, às vezes você tá tão estressado ali, com alguns problemas e tudo mais, e você se torna uma outra pessoa, você vira uma outra pessoa que você não é. Né? Então, esse pode ser um sinal também de você procurar uma ajuda psicológica, né? E também tem a parte do cansaço, que às vezes a pessoa vira e fala assim, eu tô tão cansada, mas aí você tem que analisar se é um cansaço físico, emocional, né? Então, tem que ser analisado. Não é aquele cansaço que você fala assim, vou descansar hoje e pronto. E tá tudo bem. É um cansaço realmente que ele é frequente. Aí você precisa avaliar o que tá acontecendo ali. Esses são só alguns dos sinais importantes, mas tem vários outros que aí a gente poderia analisar nesse quesito. Ótimo. O terceiro ponto é como podemos lidar melhor com o estresse do dia a dia. A gente consegue entender que todos os serviços, todas as áreas têm um estresse ali diário, né? Então, tanto com a central, tanto com o departamento pessoal, tanto com o RH, todo mundo tem seu estresse diário, porque é muita demanda, né? É muito estressante. E qual que é a melhor opção pra gente parar de ter esse estresse total, sabe? Porque a gente, igual você tinha informado, a gente precisa ter esse equilíbrio. Sem esse equilíbrio, nada flui, né? Sim. Então, até nas nossas demandas, a gente não consegue entregar o nosso melhor. Qual que é o melhor conselho? Perfeito. Essa é uma pergunta que tem várias respostas, né? Só que vamos para uma que acho que é um caminho legal, né? Bom, a primeira questão de você realmente evitar essa questão da ansiedade, né? Porque o nosso segmento, ele não nosso segmento, mas trabalhar já é uma questão que você precisa ter uma estabilidade emocional maior. Então, o que acontece? Hoje, na nossa vida, a gente tem que ter um planejamento para algumas coisas e a gente tem que ter ali um foco na gente. Então, se naquele momento você está estressado e tudo mais, ok, depois passou. Agora, se depois do momento da situação, do problema, você continuar estressado, aí você precisa reavaliar o que aconteceu e tentar entender você. Quando a gente se conhece, é mais fácil da gente administrar os nossos sentimentos, as nossas emoções. Quando a gente não se conhece, parece que tudo vira de cabeça para baixo. Exatamente. Porque aí você fica pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Aí já entra o sentimento de ansiedade, já entra o sentimento de tristeza. Aí quando você vai ver, já tá tudo junto. Tá uma bola de neve. Tudo misturado. Então, o primeiro passo, né, que você vai fazer é colocar a ordem dentro da sua cabeça. Aqui dentro da sua cabecinha você vai organizar. Se você não conseguir só pensar, porque tem pessoas que são mais visuais, você vai escrever, anotar em algum lugar o que você está sentindo, o que você pode fazer para aquela situação ela se resolver. Então, anotar, escrever, funciona muito para algumas pessoas. Se você não for uma pessoa que consegue só pensar ali e tudo mais. Quando você materializa o seu pensamento, seu sentimento, você consegue transmitir ele de uma forma melhor. Você consegue reagir a algumas situações de uma forma melhor. Então, se você está passando por um problema, uma situação, materializa esse sentimento que você vai conseguir depois reagir melhor a ele. Ótimo. E qual o papel da liderança na promoção de um ambiente saudável e acolhedor para toda a equipe? A gente acha que a gente subiu de cargo, né? Foi para liderança, por exemplo. E aí nisso é só alguns outros deveres que você tem, né? Como, vou falar como a central, tratativa de eventos, alguns relatórios, etc. Mas não, tem uma importância muito grande sobre como a gente deve manter esse ambiente de trabalho saudável, né? E qual é o conselho que você daria para quem é líder hoje em dia e também para quem não é? Exatamente, isso aqui deve ser para todo mundo, né? É um dever para todo mundo, deixar um ambiente saudável, né? Etc. Qual que é o seu conselho? Excelente. Gente, o meu conselho para essa pergunta, ele é bem específico. Realmente a gente tem que ter um ambiente saudável dentro da empresa e eu acredito que tem alguns pontos que eles devem ter, que a gente deve ter, que a gente deve fazer aqui, que nem todo mundo gosta. Que é o feedback, que é um diálogo, conversas difíceis. Tudo isso a gente precisa ter para o ambiente ele ficar acolhedor e saudável. Se não tiver essas questões no ambiente, a gente não consegue transmitir e se posicionar. Porque quando você tem um ambiente seguro, que você pode falar, pode expor sua opinião, que os colaboradores podem fazer isso,
o ambiente ele se torna saudável e se torna um ambiente tranquilo, né? Agora, quando você não tem esse ambiente, que você não dá um feedback, que você não conversa, que você não dialoga com o colaborador, esse ambiente ele se torna escasso e aí começa os famosos até bullying, começam algumas piadas, começam alguns estresses sem necessidade, começam os conflitos com colaborador, com liderança, né? Então a liderança ela precisa dar o feedback, fornecer o diálogo, fornecer a conversa, e o colaborador também tem que trazer isso para a liderança. Então é isso que eu penso hoje sobre um ambiente saudável para todos, né? E a escuta ela é muito importante, tanto de um quanto de outro. Juliana hoje é supervisora, então é importante ela escutar os colaboradores dela e, ao mesmo tempo, eles escutarem ela. Porque aí acaba que vocês vão criar uma conexão, um vínculo, e o ambiente sempre vai estar muito saudável para vocês se conectarem, independente da situação. Independente se aconteceu, sei lá, jogar uma bomba aqui. Vai estar seguro. Sim, o ambiente aqui, ele vai estar seguro. Fisicamente talvez possa não estar, mas vocês vão estar juntos, que é o que mais importa. Então esse é um ambiente saudável. E isso também não depende só de uma pessoa, né? Exato, perfeito. Tem que ser recíproco, né? Tem que ser recíproco. Um pro outro. Se você, às vezes, está ali, não quer, né, fazer isso, talvez você não tenha isso de outras pessoas também. Então tem que ser recíproco, igual você falou. Ótimo. Para poder finalizar, existe alguma dica prática que os colaboradores possam adotar no dia a dia para cuidar da sua saúde mental? Perfeito, com certeza. O primeiro ponto é o planejamento e a organização. Tanto aqui na nossa cabeça quanto na nossa prática do dia a dia, né? Eu sei que tem pessoas que têm vários papéis dentro da vida dela. Quais são esses papéis, né? Vamos lá. Você é mãe, você é esposa, você é filha, você, sei lá, é irmã. Então, isso aí, cada um desses que eu falei, é um papel diferente que você exerce como pessoa, né? Você é colaboradora, então tem vários papéis. Então, para você exercer esses papéis com tranquilidade, com assertividade, você precisa organizar eles na sua cabeça, né? Então, a organização e planejamento do seu dia, da sua rotina e tudo mais, ela tem que estar coerente com a sua realidade, né? Então, hoje eu trabalho de X horas a X horas. O que eu preciso fazer hoje para ter uma qualidade de vida em questão do físico? Fazer uma academia, praticar um esporte, fazer algo nesse sentido. E da minha saúde mental, o que eu posso fazer? Eu posso procurar uma terapia, posso conversar com alguém, posso conversar com amigos, fazer alguma coisa com os amigos, né, com família e tudo mais, ter momentos descontraídos aí para isso ajudar, né? Então, esses papéis, eles são importantes. Você fazer eles com frequência e ter uma organização, um planejamento para sempre acontecer essas particularidades, você consegue ter uma saúde mental bacana aí, mesmo que a sua rotina ela seja corrida ou algo nesse sentido. Eu não sei se é mito ou se é verdade, mas eu sempre tive essa dúvida, aproveitando que eu vou perguntar. Sim. Se a sua casa, ou seu quarto, ou o ambiente que você trabalha, a sua mesa, tá bagunçada, isso reflete pro seu psicológico, pro seu pensamento? Com certeza. Isso reflete. Sim, reflete mesmo, porque de fato é o seguinte, quando você organiza alguma coisa que você vê todos os dias, que é visual para você, se ela está organizada, parece que você se sente mais organizado e acolhido naquele local. Agora, quando você deixa ele bagunçado, você entra lá e já tá bagunçado, parece que tudo fica bagunçado depois. Então, não é que é um mito ou verdade, é só uma coisa que a gente associa. E aí acaba que essas duas coisas elas ficam andando juntas por um tempo, quando você não consegue organizar o seu ambiente físico. Entendi. E, Elo, agora para finalizar com chave de ouro, Sim. Qual que é a frase que te define? Vixe, aí você me apertou. Apertou seu braço? Ai, mas tem uma frase que eu gosto muito, que eu penso o seguinte, nada que a gente faz hoje, né, na verdade não vou falar uma frase específica, mas vou falar o que eu acho, né? Nada que a gente faz hoje é do dia pra noite, é uma construção. Então, aquilo que você faz repetidamente, dia após dia, se torna uma coisa grandiosa. Então, se você tem um objetivo ou algo para fazer, faça ele todos os dias, mesmo que seja isso aqui. Só um pouquinho, de degrau em degrau,
que você vai conseguir alcançar aquilo que você tanto deseja. Então eu penso assim, acho que a gente não precisa atropelar as coisas, fazer tudo correndo, né? Eu acho que isso tem que ser devagar. Ótimo. Essa é a minha frase. Ótima, uma ótima frase. E realmente, devagar em devagar, né? Degrau por degrau, a gente chega lá. Exato. Aí só não pode ficar parado no mesmo lugar estagnado. Exatamente, é isso. Pô, muito obrigada, viu, pela sua presença de hoje, Que pelos isso, seus eu que ensinamentos. agradeço. Obrigada de coração. Guerreiros, vou deixar aqui, tá? Espero que vocês curtam muito esse aprendizado todo que a gente aprendeu com a Elo. Espero que vocês coloquem tudo em prática, da dica que ela passou pra gente, porque realmente, se a gente estiver num ambiente todo bagunçado, tudo, até nossa casa, no trabalho, na mesa, isso reflete pro nosso psicológico, tá? Isso é muito importante. Saúde mental é importante. Exatamente. Deixe qualquer dúvidas também para poder repassar para a Elo, pra gente convidar ela novamente para poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Sim. Um abraço. Fico à disposição. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Gente, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Juliana. Eu sou Heloísa, faço parte do Grupo Força Tarefa, faço parte do RH. Peraí, bom que você já me deu uma ideia. Adorei. É um assunto muito importante dentro do nossa área de trabalho. Perdão. Elo, tem uma pergunta. Tá tranquilo. Gente, normal. Vamos lá. Fala, repete a pergunta aqui.